O filme Não Olhe Pra Cima, disponível na Netflix, traz alguns aspectos interessantes para que a gente olhe do ponto de vista da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E nesse vídeo nós vamos falar sobre arquétipos, sobre finitude, sobre negacionismo, símbolos e metáforas. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. O filme Não Olhe Pra Cima, Don't Look Up, no original em inglês, ele é um lançamento Netflix e foi escrito e dirigido por Adam McKay e conta com o trio de protagonistas Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e também Rob Morgan. No elenco também estão pessoas importantes como Meryl Streep e Cate Blanchett. Na história nós temos ali a personagem da Jennifer Lawrence, que é a Kate, que ela descobre um cometa vindo em direção à Terra. Na verdade, ela descobre um cometa. E aí eles fazem um cálculo ali no grupo de astrônomos e eles descobrem que esse cometa está vindo em direção à Terra e que vai colidir com a Terra dentro de 6 meses. E a partir daí a gente tem a jornada desses 3 astrônomos, né, desses 3 personagens. Do Robbie Morgan, do Leonardo DiCaprio e da Jennifer Lawrence. Eles vão até a presidente dos Estados Unidos, que é interpretada pela Meryl Streep. E a gente tem ali também uma participação da Cate Blanchett fazendo uma jornalista, uma entrevistadora de televisão. E a gente tem esses 3 astrônomos tentando avisar o mundo de que existe algo que vai colidir com a Terra. E a gente começa a encontrar ali as reações das pessoas no trato dessa informação, como é que elas vão lidar com essas informações. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. No decorrer da história, a gente começa a perceber alguns tipos de personalidades, tipos específicos mesmo, que a gente às vezes até fica pensando assim, será que foi inspirado em alguém? Talvez tenha sido, eu não cheguei a ver nenhuma entrevista sobre o processo criativo, porém a gente vai falar de uma coisa aqui que é muito maior. Surgiu aí na internet por esses dias alguns memes correlacionando alguns personagens com figuras públicas aqui do Brasil. Em contrapartida, a gente também percebe que existem esse mesmo tipo de meme de correlação com personagens do exterior. E por que que isso acontece? Será que foi inspirado nessas pessoas aqui do Brasil ou lá do exterior? O que que acontece? Talvez tenha um tanto de pessoas de lá, um tanto de pessoas de cá, não sei. Mas eu sei que existe uma coisa chamada arquétipo. E o que são arquétipos? São formas e formas universais de comportamento que fazem com que as pessoas se comportem da mesma forma, independente do lugar do mundo onde elas estão. Os arquétipos, eles são formas que as pessoas encontraram para lidar com situações. Essas formas, elas são herdadas, né, dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa psique, que a gente tem o que o Jung chama de inconsciente coletivo. Para o Jung, dentro da nossa psique, né, nós temos ali o inconsciente pessoal, que é relacionado a tudo aquilo que a gente esquece, as nossas memórias, os nossos traumas, os nossos recalques, as nossas repressões, estão todas vinculadas a esse inconsciente pessoal que diz respeito às nossas próprias experiências, mas nós também temos o inconsciente coletivo. O que é esse inconsciente coletivo? Ele é igual para todos, porque o Jung ele foi percebendo que as pessoas se comportavam de maneira semelhante aqui ou lá. Por exemplo, o comportamento de mãe, a gente identifica que um determinado tipo de comportamento de mãe é muito semelhante, tanto aqui, seria muito semelhante aqui no Brasil, quanto na Suíça, quanto na Austrália, quanto no Japão, em qualquer lugar do mundo. E aí a gente tem as variações desse comportamento de mãe, comportamento de pai, comportamento de filho. Então, a isso a gente chama de arquétipo, são formas e formas universais de comportamento. E aí a gente tem, como que a gente tem acesso aos arquétipos, né? A gente tem acesso aos arquétipos, a esses comportamentos, existem tantos arquétipos quanto existem comportamentos, a gente tem acesso a esses arquétipos através das imagens arquetípicas, que são o quê? São os contos e mitos, né? São todas as histórias que a gente conta, a gente está falando, se referindo a um arquétipo em específico. E nesse filme a gente acaba percebendo muitos arquétipos, né, que estão ali sendo ilustrados. Talvez o criador não tenha noção do que eu estou falando dessa forma, mas é a leitura que eu faço com a psicologia analítica, né, com base na psicologia analítica. Para quem está chegando aqui agora no canal, eu sou psicólogo junguiano, ator e dramaturgo. Então, aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. Por isso que eu faço sempre essa costura, essa mescla sobre esses assuntos. Então, retornando,
Talvez o autor do filme, né, o diretor do filme, não tenha tido a noção de arquétipo. Talvez tenha, mas isso não importa, porque a gente está fazendo uma leitura acerca daquilo que a gente está observando. Então a gente vê ali alguns padrões de comportamento muito peculiares, né? Por exemplo, o líder de uma nação, ou no caso, uma líder de nação, que olha para aquilo, não está nem aí, né, para a situação, fala, nem sei se isso é verdade ou não é, quantas vezes eu não tive que lidar nesse meu mandato aqui com o mesmo tipo de situação. Então tem ao primeiro momento ali uma recusa, né, de compreender que aquilo realmente é verdade que está acontecendo. Um cometa está vindo em direção à Terra e vai colidir. É um cometa que tem o tamanho do Monte Everest, né, 10 quilômetros de extensão, e ele seria fatal para o planeta. E aí a gente começa a perceber algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem uma ideia de que os Estados Unidos, teoricamente, não possuiria corrupção, né? Mas a gente observa ali numa cena onde um dos militares que trabalha ali na Casa Branca, ele vende para a astrônoma, né? Para a personagem da Jennifer Lawrence, a Kate, ele vende uma coisa que é de graça, né? Um salgadinho ali, que é aquelas máquinas, né, que tem de salgadinho, ele vende um salgadinho para ela, coisa que seria de graça. Então a gente começa a perceber, e isso causa nela muita estranheza depois. Poxa, ele tá me vendendo uma coisa que é de graça, e eu paguei, né, por uma coisa que é de graça. Então isso tem nome, isso é corrupção, isso é roubo, enfim, tem N possibilidades aí. Quem é do direito pode escrever aqui na caixa de comentários qual seria o crime tipificado dessa forma. Agora, isso não é uma coisa que acontece por aqui também, né? Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, venda de vaga na fila do hospital, né? Ou então, se a pessoa é eleitor de determinado candidato, de determinado partido, ela teria prioridade para passar na fila do SUS, sendo que o SUS, ele é isento disso, né? O SUS, ele é universal, ele é para todo mundo, para todos os brasileiros. E para quem estiver aqui no território nacional também pode utilizar o sistema público de saúde. Então, assim, por que a gente venderia uma vaga? Porque alguém está levando vantagem. E a gente percebe esse comportamento também lá no militar. Então, percebe que esse tipo de comportamento, que eu vou chamar de corrupção, acontece tanto aqui quanto lá, né? Então, assim, existem coisas que são universais. Esse líder de nação que lava as mãos, né, sobre o que está acontecendo e está mais preocupado com o próprio bem-estar, né? Vou dar um spoiler aqui, para quem assistiu o filme sabe que lá no fim do filme a presidente ela toma uma vantagem, né, em relação a isso, porque existe lá o cara da mídia, o cara que é ligado à tecnologia, que tem soluções, né, prontamente, um cara que sabe tudo sobre todo mundo por conta da tecnologia, dos celulares, tal, dos sistemas operacionais, ele sabe tudo sobre todo mundo, inclusive a hora que a pessoa vai morrer, né, uma coisa meio da ficção, né, mas não estamos muito distante disso, né, porque os nossos dados estão por aí. Então, existem figuras que representam situações e serviços que nós também consumimos. Então, pode ser uma referência direta a essas pessoas? Sim. Mas ele está falando de arquétipos. Então, se a gente está falando ali, por exemplo, dos 3 astrônomos que vão nessa cruzada pelo país para avisar, olha, tá vindo um cometa, vocês precisam escutar o que a gente está falando, alguma coisa precisa ser dita, a gente precisa cobrar do governo que eles façam alguma coisa. Me lembra o mito da Cassandra, né? Onde ela tenta avisar as pessoas, né? E as pessoas não acreditam no que ela está falando. Então, quantas Cassandras existem no dia a dia, né? Quantas vezes a gente quer dar um toque para um amigo, para uma amiga, para um familiar sobre determinada situação e a pessoa não acredita no que a gente está falando, porque a gente está tendo uma percepção e a pessoa não tem a mesma percepção. E às vezes aquela percepção ela é tão intensa que a pessoa acaba negando, né? Aí a gente tem 2 movimentos, né? A gente tem o movimento da negação, né? O movimento psicológico da negação, que é eu tô vendo uma situação e não acredito que ela esteja acontecendo. Então, por exemplo, eu recebo uma notícia de um óbito e falo assim, não morreu não. Né? Isso é uma negação. Agora, existe também o negacionismo, que é as pessoas discutirem contra os fatos da ciência, contra aquilo que está comprovado cientificamente com base no achismo, com base naquilo que eu acho que é, naquilo que eu meio que estudei, ou naquilo que eu estudei muito tempo atrás e não me atualizei nas informações. Então, isso tem nome, isso chama negacionismo, e a gente percebe isso em diversos contextos. No filme, a mesma coisa. O filme está utilizando como ilustração esse meteoro, esse cometa. Eu acho que é um meteoro, eu falei cometa, né? Mas é um meteoro. Erramos. Então, erramos. Na verdade, eu errei.
Na hora de gravar, fiquei em dúvida entre cometa e meteoro. Optei por prosseguir a gravação e agora me retrato com a pesquisa. Cometa é um corpo celeste que se move em torno do Sol e tem trajetória excêntrica. Meteoros são chamados popularmente de estrelas cadentes e são um fenômeno luminoso quando dá passagem de um meteoroide pela atmosfera terrestre. Meteoroides são fragmentos de materiais que vagueiam pelo espaço e derivam de corpos celestes, como cometas e asteroides. Asteroides são planetas menores do sistema solar, não confundir com esteroides, e também não romantizar o meteoro da paixão, pois meteoros são passageiros e não chegam a tocar a Terra. Quem alcança a superfície da Terra são os meteoritos. Agora existe também o negacionismo, que é as pessoas discutirem contra os fatos da ciência, contra aquilo que está comprovado cientificamente com base no achismo, com base naquilo que eu acho que é, ou naquilo que eu meio que estudei, ou naquilo que eu estudei muito tempo atrás e não me atualizei nas informações. Então isso tem nome, isso chama negacionismo, e a gente percebe isso em diversos contextos. No filme, a mesma coisa. O filme está utilizando como ilustração esse meteoro, esse cometa. Eu acho que é um meteoro, eu falei cometa, né? Mas é um meteoro que tá vindo ali em direção à Terra. Então as pessoas acabam assim, será que tá vindo mesmo? Não existe, não existe. Então as pessoas acabam duvidando das coisas. Não só pela ansiedade, porque também tem uma notícia dessa de que tudo vai acabar, gera uma ansiedade muito grande, né? Então as pessoas às vezes acabam negando para compensar essa ansiedade gerada em função ali do que tá percebendo. Lembrando que a negação também é das fases do luto, né? A pessoa nega que aconteceu aquilo, né? Então, a negação está presente em diversos momentos. A gente percebe assim, a negação muito aonde, por exemplo, no puxa, não acredito. E às vezes a gente realmente não acredita. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Puxa, não acredito que isso está acontecendo, não acredito que isso aconteceu. Como um modo de expressão de falar. A gente acredita, mas a gente usa essa expressão não acredito. Em outros momentos a gente não acredita. A gente às vezes leva um tempo até aceitar, até acreditar, até processar essa informação. Isso é diferente do negacionismo, que existe todo um pensamento ideológico, né, de ir contra os fatos da ciência, principalmente em função de questões fundamentalistas religiosas, né? Ou até mesmo como massa de manobra, de manipulação, isso está a serviço de alguém. Por quê? Às vezes eu sei que a Terra não é plana, mas eu vou jogar essa informação que a Terra é plana porque eu quero saber quantas pessoas estão comigo nessa luta, nessa briga por um fato que na verdade não é fato, já foi comprovado que não é fato. Então também é um termômetro para que políticos e pessoas com poder saibam quantas pessoas estão adeptas, estão junto com ele nesse barco. Então olha como o negócio é profundo e como é arquetípico, né? Como isso diz respeito ao mundo todo. Ali a gente está assistindo o filme dos Estados Unidos, mas parece que estamos falando de Brasil também, né? Então, por isso que a gente fala que correlaciona isso com aspectos arquetípicos que é tão peculiar ao ser humano. Mas o filme também traz uma outra questão, que é a finitude. Quando eu deparo com uma notícia de que tudo vai acabar, seja quando eu recebo um diagnóstico médico, onde eu tenho um diagnóstico que é um diagnóstico muito negativo, né? Onde eu sei que eu vou morrer, eu me deparo com a finitude real. Eu também às vezes me deparo com um diagnóstico que talvez eu não vá morrer, mas aquilo me coloca em contato com a vida. Por exemplo, existem muitas pessoas que lidam com isso quando elas se deparam com um diagnóstico de câncer. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Existe tratamento? Não existe tratamento? E se existir tratamento, esse tratamento vai ser eficaz? Não vai ser eficaz? Então a gente se depara com a nossa própria finitude. E quando a gente fala de um cometa, de um meteoro vindo em direção à Terra, o que isso significa? Que todos nós vamos, né? E o que eu vou fazer nesse tempo livre? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, né, na próxima parte do vídeo. Mas antes eu quero saber, você está gostando do vídeo? Deixa seu like, aproveita para se inscrever, porque a gente sempre fala aqui no canal sobre as questões de arte, cultura e comportamento, sempre com esse viés, né, com essa ótica da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então dá uma percorrida aqui pelo canal também, que a gente tem playlists, a gente tem vídeos. Você vai se deparar aí com vários conteúdos interessantes. A gente sempre tem vídeo toda segunda-feira às 11 horas aqui no canal. Se você estiver ouvindo um barulhinho aqui no fundo, é a chuva que começou agora. É impressionante como várias vezes eu vou gravar vídeo e começa a chover bem na hora do vídeo.
Então, assim, a gente olha para esse filme e percebe o quanto que ele pode ser catártico, né? Porque ele está representando várias pessoas, né? Ele está denunciando através desses personagens várias pessoas que estão ali no nosso entorno no dia a dia. São pessoas que são negacionistas, pessoas que são difíceis, que não conseguem argumentar utilizando a ciência e acabam utilizando ali o próprio achismo, né? Para argumentar e validar pontos de vista que não se sustentam diante da ciência. Então a gente vai falar também do ponto de vista da psicologia analítica, não só dessas questões arquetípicas, mas também das questões simbólicas e metafóricas. E aí a gente para e pensa, no dia a dia, o que é esse cometa? O que é esse meteoro que vem em direção à Terra e que explode? Que vem em direção ao nosso mundo e que explode. Pode ser desde uma notícia devastadora que a gente tem, ou até mesmo N possibilidades, né? O que atinge a gente? Pode ser uma notícia devastadora, pode ser um acidente, pode ser uma doença, pode ser uma demissão, pode ser uma separação, pode ser N situações que colidem com o nosso mundo e nos desestruturam. Às vezes até parece que vai acabar mesmo, emocionalmente falando, metaforicamente falando. Em alguns casos, um diagnóstico, por exemplo, ou um acidente pode ser realmente fatal, tal qual esse meteoro, tal qual esse cometa que se aproxima no filme. Mas se a gente parar para pensar, quais são todas as coisas que a gente pode fazer para evitar que aquilo aconteça? E é disso que a gente está falando. A gente está falando de ter essa perspicácia, da gente observar o nosso entorno, observar a nossa vida e o que a gente pode evitar. E aí a gente está falando de qual arquétipo? O arquétipo da sabedoria, que é traduzido muitas vezes pela figura arquetípica, né? Pela imagem arquetípica do velho sábio ou da velha sábia. Então a gente olha e fala, para que serve essa situação que está me acontecendo? É um cometa que está vindo. O que isso demanda que eu desenvolva na minha personalidade enquanto potência? Que característica minha eu vou trazer do meu inconsciente que às vezes eu nem sei? Sabe aquela expressão, tirei forças não sei de onde? É disso que a gente está falando. É também olhar para as coisas e ter uma certa acuidade, ter ali uma certa previdência do que pode vir a acontecer. A gente pensar também no futuro, não só no presente, mas também no futuro. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito de pensar no futuro, porque o futuro está lá longe muitas vezes, eu nem sei o que pode vir a acontecer, às vezes eu sofro por antecipação, mas é bom a gente começar a pensar no futuro como algo que a gente também constrói a partir do hoje. E o futuro a gente constrói não só a partir do hoje, a partir do que aconteceu lá atrás também. Então, quando a gente olha para trás, quais foram os cometas que nos atingiram e quais cometas nos desviaram de rotas daquilo que a gente gostaria de ter alcançado. É curioso, né, a gente pensar, porque parece que a gente está colocando panos quentes ou até romantizando o sofrimento, mas não é disso que eu estou falando. Sofrimento é sofrimento, desgraça é desgraça, não tem como colocar pano quente em cima. Porém, a gente também tem um movimento de tentar sobreviver, de tentar alcançar algo através de um aprendizado, né? Se colocar de pé, que muitas vezes é difícil, e existe sempre uma pressão muito grande para que a gente se coloque de pé, e cara, nem sempre a gente consegue se colocar de pé, né? Então a gente também tem que olhar para esse movimento social, que é o movimento good vibes, né? De que vamos todos ficar bem, e não vamos, porque não está bem. Né? Então, quais são todos os cometas que estão aí ao nosso redor? Eu quero chamar a atenção, né, para um cometa que está chegando aí para a gente, que já vem chegando faz tempo aí para a gente, principalmente nós aqui do Brasil. É um cometa que está chegando, que vai explodir a gente, que já vem explodindo a gente, né, há bastante tempo, há 2 anos e pouco aí, que é a gente está sendo vítima, refém de um pensamento que teoricamente lá atrás era para libertar. Então algumas pessoas escolheram seus representantes políticos pensando assim, essas pessoas vão nos representar e vão nos libertar. Porém, não é o que está acontecendo, né? E aí, estamos tal qual alguns dos personagens do filme. O cometa está se aproximando, e aí o que eu faço? Né? A gente fica inerte, né? Então, nós enquanto população estamos inertes, estamos vendo vários cometas diariamente, é enchente, é falta de vacina, é falta de oxigênio, é uma série de questões que estão acontecendo todos os dias e a gente está inerte olhando esse cometa caindo na nossa cabeça diariamente. Então, será que o filme está falando só dos negacionistas? Não.
Tá falando também da gente, que a gente tá assistindo de camarote a nossa própria desgraça. Porque quando no jornal, né, lá no noticiário, vão os astrônomos e eles comunicam para a população, olha, tem um cometa vindo, as pessoas vão ficar, e isso é comunicado muitas vezes com um desespero, porque enfim, né, se a gente seguir a linha, ok que é uma ficção, mas se a gente seguir a linha de raciocínio, é desesperador, né? Você tem uma notícia de que vai acabar tudo, e algo pode ser feito, e cadê que estão fazendo esse algo? Né? E a gente olha para o nosso entorno e está acabando um monte de coisa e pode ser feito algo, e cadê que estamos fazendo alguma coisa? Será que só reclamar na internet, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, onde é que seja, será que isso resolve? Não resolve. Nós temos que nos unir. E mais do que nos unir para destruir, nós temos que nos unir para construir, para analisar criticamente. E aí que eu falo também que o arquétipo da sabedoria, ele é fundamental. Nós precisamos analisar, tirar um pouco da... Desculpa, bati no microfone. Nós precisamos tirar um pouco da paixão que a gente tem de brigar, de estar inflamado, de culpar, de apontar dedo para isso e para aquilo e agir. Porque a gente está esperando que os representantes políticos façam alguma coisa, eles não estão fazendo, né? Não estão fazendo. E a gente precisa também cobrar de quem está lá, tendo votado ou não tendo votado nas pessoas, né? Porque se as pessoas que estão lá foram eleitas democraticamente, como até hoje tem sido, né, no passado recente, né, desde que acabou a ditadura, a gente tem aí está aí elegendo nossos representantes, mesmo que ele não seja o meu candidato, ele está lá. Eu preciso cobrar. E como é que eu cobro? Reclamando no Twitter, festejando que eu fui bloqueado por XYZ no Twitter? Não, isso não resolve, isso não é troféu, isso não é medalha. A gente precisa sim se unir para articular, para conversar, para debater, para buscar soluções, né? Mas muitas vezes o debate descamba para o meu é mais bonito que o meu fez isso, o seu fez aquilo. Então não se progride, né? Porque está se disputando o poder, né? O poder não leva a lugar nenhum. Né, o poder, pelo contrário, o Carl Jung, né, que é autor desse livrão vermelho aqui, né, que chama o livro vermelho, entre vários outros, o Jung ele tem uma frase maravilhosa que fala assim, que onde impera o amor não há espaço para o poder e vice-versa, um é a sombra do outro. A frase não é bem assim, mas a síntese é mais ou menos essa, eu não vou lembrar ipsis literis da frase, mas onde tem espaço para amor, não tem espaço para o poder, e vice-versa, porque um é a sombra do outro. A gente pensa que o oposto do amor é o ódio, né? Não, o oposto do amor é o poder, porque quem exerce o poder sobre o outro não está amando. Então, até mesmo para governar, a gente precisa de líderes que amam a população, né? E não que estão ali buscando poder, né? E de que forma que o poder é buscado, né? Através de você não votou em mim, então eu não vou resolver o problema da tua enchente, né? Esse é um problema, né? Você não votou em mim, então não vou comprar vacina. E por aí vai. Então basta a gente começar a olhar qual que é o resultado daquilo. Ah, eu não acredito em vacina, então que bom que não está comprando a vacina. Cara, não se trata de acreditar ou não acreditar. Né? Ah, mas a vacina é nova. Sim, é nova. Nós estamos vivendo hoje uma coisa que nós estamos tendo que vender o almoço para comprar a janta, né? A vacina não tem anos de experiência porque o negócio está acontecendo agora, né? E outras, a vacina já começou a ser pesquisada antes para outros vírus semelhantes, né? Então, assim, vamos olhar, vamos escutar. A gente quer respostas prontas, essas respostas prontas não existem, né? A gente quer soluções prontas que geralmente são trazidas por outros, mas os outros não trazem, porque os outros estão vivendo a mesma coisa que a gente. E quando os outros trazem, quando os outros alertam, o que a gente faz? A gente trata as pessoas como Cassandra, né? Que tá trazendo ali toda a previsão, toda a premonição do que está acontecendo, miticamente, mas eu não estou falando de premonição, estou falando de fatos, né? De comprovações, de estatísticas e tudo mais. E o que as pessoas fazem? Elas duvidam. Então, nessa história toda, olhando para esse filme, quem somos nós? A gente tem uma tendência a se distanciar, né? Porque a gente não é aquele povo negacionista. Mas dentro daquilo tudo, quem somos nós? Nós somos os que estamos alertando e buscando fazer algo ou apenas aplaudindo quem está alertando? Porque só aplaudir também não resolve, né? A gente tem que unir esforços. Então, assim, não dá pra gente chegar e só aplaudir. Ah, legal, tem meia dúzia brigando no Twitter. Ah, legal, tem meia dúzia de político que tá aí brigando pela gente.
Mas cadê que a gente está fazendo a nossa parte? Nós somos responsáveis por nós mesmos e é isso que o filme está trazendo. Né? Porque quando a gente vai depender muitas vezes dos outros, eles mandam lá os negócios que vão destruir o cometa, ou tarde demais, ou em número insuficiente. E aí o que eles fazem? Eles pegam um ônibus espacial e zarpam para outro planeta, né? E quantas vezes nós não somos deixados, né? O país está do jeito que está e muito político está onde? Ou em Paris, né? Ou andando de jet ski, né? Ou andando de barco. Jet ski, eu acho que recentemente tivemos também, né? Mas antigamente nós tivemos aí, até capa de revista aí, um presidente lá dos anos 90 que estava andando de jet ski. Então, assim, ou mais preocupado com jardins suspensos, né? Do que com questões que estão ali acontecendo. Então, quais são as preocupações dessas pessoas que a gente elege? E por que a gente aceita ser feito de tonto? Por que a gente aceita que eles joguem cometas atrás de cometas? Então tá na hora da gente se mobilizar, da gente fazer alguma coisa. Os 3 últimos vídeos do canal são sobre isso. Este aqui, o anterior que é sobre Macabeia, né, sobre a Hora da Estrela da Clarice Lispector, e sobre a retrospectiva de 2021. Que o título parece que está falando de retrospectiva, mas não tá. É um vídeo que está falando sobre como que nós lidamos com aquilo que aconteceu com a gente e que a gente está muito refém das coisas, né? E aí quem somos nós? Quem são os nossos? Quem está ao nosso redor? E por que às vezes a gente endossa, a gente reforça alguns comportamentos de familiares que estão ali disseminando fake news, disseminando questões, né, nos aplicativos? Por que a gente acaba endossando? Por que a gente não pode dizer não porque é mãe, porque é pai, porque é irmão? Não, o negócio está voltando contra a gente, é um tiro que está saindo pela culatra, é tiro que sai pela culatra atrás de tiro que sai pela culatra. Só que o negócio está na gente, e a gente vai ficar adormecido até quando? E é um convite que eu faço para você. Vamos junto? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.